Olá, Nutri! Seja bem-vinda à Semana NutriKids. Eu me chamo Carolina Albuquerque, sou nutricionista e criadora da Atitude em Nutrição. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como ter até 100% de adesão ao tratamento nutricional infantil. Existe um novo jeito de atender crianças e é possível aprender uma forma toda especial de encantar e motivar a família. Isso mesmo que você acredite que atender crianças pode ser muito complicado ou que você não está pronta e até trema de medo, pensando que não vai saber o que fazer. Isso mesmo, se hoje você se sentir insegura, pois não sabe como prender a atenção das crianças ou motivá-las a aderir a uma alimentação mais saudável, e aí fique com receio do que os pais vão dizer. Ou mesmo se você não fizer nenhuma ideia de como envolver os pais, que te cobram resultados, mas no entanto não assumem as suas responsabilidades na alimentação dos seus filhos. Esteja você começando do absoluto zero, ou seja você uma nutricionista com anos de experiência, o que você vai descobrir durante essa semana fará você ser reconhecida por gerar mudanças na alimentação das famílias, assim como aconteceu com essas nutricionistas. Eu não só pude ajudar a criança, como eu pude ajudar a família inteira. E o melhor de tudo é que hoje eu tenho pacientes fidelizados. Hoje eu não tenho que ficar correndo atrás de pacientes correm atrás de mim. Então eu consegui fazer o meu faturamento do mês em cima daquilo e eu não sofro mais naquela tensão. Meu Deus, como vai ser esse mês agora? Eu atendia como nutricionista clínica esportiva. Eu já pensava em mudar de nicho, mas eu tinha muito medo, me sentia muito insegura para saber como eu ia me posicionar no mercado e como eu ia conseguir atender crianças e ter adesão. O mais empolgante foi conseguir colocar na prática e ver como realmente os pacientes tinham uma boa resposta, né? Tantas crianças que eram muito honestas e traziam muita adesão, como também os pais que ficavam encantados com a forma de trabalho, que era completamente diferente do que eles já tinham visto. Aplicando as ferramentas no consultório online, estou sentindo muita diferença nos meus atendimentos, está tendo uma ótima aceitação dos pacientes. Estava eu recém-formada, sem saber por onde começar. Comecei a atender meus primeiros pacientes, claro, com a ajuda da Carol. Eu atendo hoje crianças, elas ficam muito empolgadas nos atendimentos. Eu sou outra Nutri, meus pacientes estão comigo por mais de 4, 5, 6 meses e vendo bons resultados, e vendo as famílias querendo voltar, e eu vendo a realização de um sonho. Acredite, Nutri, nada é por acaso e esse vídeo chegou até você porque nós precisamos urgentemente mudar o rumo da alimentação das crianças. Eu quero que durante essa semana a gente construa aqui uma comunidade de nutricionistas que serão responsáveis por revolucionar a alimentação infantil. Por isso, a Semana NutriKids é para você, nutricionista, que já atende criança, mas tem dificuldade de lidar com elas, ou então é para você, Nutri, que já conduz bem seu atendimento, mas quer inovar e diferenciar a sua consulta com ferramentas adaptadas à infância. E é também para você, nutricionista, que tem super vontade de atender crianças, mas sente medo de não saber o que fazer. Eu mesma já passei por isso. Quando eu me formei em nutrição e metabolismo, lá em 2012, na USP, tudo o que eu mais queria era poder levar mais saúde para as pessoas através da nutrição. Mas, apesar de eu ter me formado em uma das melhores universidades do país, eu me sentia muito, mas muito insegura mesmo e não me sentia, preparada para começar a atender. O meu primeiro emprego, ele foi numa escolinha onde eu atuava com educação alimentar e nutricional infantil. E lá eu me encantei pelo trabalho com as crianças. Eu pude ver ali a oportunidade de plantar a sementinha da alimentação saudável e de vê-la florescer ano após ano no acompanhamento de mais de 2.000 crianças com as quais eu tive a oportunidade de conviver. Por conta desse meu trabalho ali nas escolas, os pais me procuravam para atendimento nutricional de seus filhos. E eu, por medo e insegurança, nunca aceitava. E eu lembro que toda vez que uma mãe me pedia para atender o filho dela, eu gelava. E ao mesmo tempo eu me sentia muito mal em dizer que não podia. Até que chegou um dia que eu resolvi dar um basta nessa questão da insegurança, vencer a barreira do medo, e aí comecei timidamente a atender uma ou outra criança. No começo eu me senti extremamente perdida, sem saber se falava com a mãe, se falava com a criança, aí tinha mãe que brigava com o filho, criança que mexia em tudo, que chorava, e eu ficava ali, meio sem saber como conduzir direito aquela situação. E apesar de eu fazer prescrições centradas nas necessidades deles e alinhadas com tudo aquilo
aquilo que havia de mais atual na ciência, muitas daquelas famílias, elas voltavam dizendo que não tinham conseguido colocar em prática aquilo que eu havia recomendado. E para mim isso era extremamente frustrante, porque eu gastava horas de estudo montando plano alimentar, fazendo todas as orientações baseadas em ciência, mas eu não tinha adesão. E aí eu sentia que os pais me culpavam por não estarem conseguindo grandes resultados e o meu coração ficava partido por ver que aquelas crianças continuavam sem grandes mudanças na alimentação. Eu me sentia, sabe, um caco, cada vez que essa situação se repetia. E aí eu cheguei a pensar que atender crianças não era para mim. Porém, eu sabia que o meu conhecimento sobre nutrição ele era atualizado. E o que eu precisava realmente aprender era sobre condução do atendimento e adesão ao tratamento. E por isso eu comecei a procurar ferramentas que me ajudassem a mudar aquela realidade. E foi nessa busca que eu descobri o coaching. E os meus olhos se abriram para uma nova forma de atuação. Eu me apaixonei por essa metodologia e fiz 2 formações em coaching. E apesar de terem sido excelentes formações e de eu ter sentido o poder de toda aquela transformação das metodologias, eu não sabia muito bem como pegar o que eu tinha aprendido e aplicar no meu atendimento, porque o que eu aprendi não foi o coaching voltado para a alimentação das crianças, que era justamente com o que eu trabalhava, né? Então eu decidi que eu ia mergulhar de cabeça, estudar mais sobre o coaching, e aí eu passei a criar as minhas próprias ferramentas para o atendimento das crianças. E a primeira vez que eu apliquei o coaching nutricional infantil em um atendimento foi incrível. Eu me senti, sabe, a nutricionista, quando aquela família olhou para mim e falou que nunca tinha presenciado nada igual em nenhum outro atendimento com qualquer outro profissional de saúde. Foi uma sensação de realização tão grande em saber que eu realmente tinha feito diferença na vida deles e que eu não estava ali, sabe, apenas entregando um plano alimentar, um tanto de folhas com orientações, que ia ser seguida por 1, 2, 3 dias no máximo e depois iam parar lá no lixo. As crianças passaram a aderir ao tratamento e os pais me agradeciam por ter proporcionado mais saúde para suas famílias. E eu comecei a ver crianças que antes eram super seletivas se abrirem para experimentar novos alimentos. Crianças que tinham um consumo basicamente de ultraprocessados se aventurarem na cozinha com seus pais, fazendo saladinhas, crianças comendo brócolis, reduzindo a taxa de colesterol, perdendo peso. O fato é que não apenas os pais gostavam do atendimento, mas as crianças começavam a ver a alimentação de outra forma. E eu então passei a escutar depoimentos como dessa princesa sobre o que o coaching nutricional infantil é capaz de fazer. Conta pra mim como era a Sofia antes da gente começar os nossos encontros. A Sofia não comia bem. Você não comia? Frutas, legumes, não tomava água muito, não me preocupava muito com as coisas. Era assim? E não comia muitas coisas integrais. Não comia E muitas boas. coisas integrais. E mais doces. E mais doces, né? E aí, a gente começou a trabalhar aqui, algumas ferramentas, nos encontrar. E o que mudou? Mudou a água, que eu tô tomando mais. Mudou também que eu ia um pouco no banheiro, agora eu tenho mais. O que você tá comendo agora que você não comia antes? Nunca tinha... Legumes. Ótimo, Tati. Quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Que eu amo coaching alimentar. Você ama, é? Por que você ama? O que é que faz você amar? Que eu tô comendo muitas coisas melhores, que eu tô mais feliz, que eu tô mais saudável. E eu decidi que esse conhecimento não devia ficar apenas nas minhas mãos, pois uma das minhas missões aqui na Atitude em Nutrição é fazer com que outros nutricionistas tenham acesso a técnicas e ferramentas lúdicas para trabalhar com crianças, pois eu realmente acredito que nós temos o poder de construir uma geração mais saudável, que aplicando as técnicas e as ferramentas certas, nós podemos plantar a sementinha da alimentação saudável e fazê-la germinar e crescer com raízes muito fortes. Mas eu sei que nem sempre é fácil, que lidar com a mudança do comportamento de uma pessoa já pode ser desafiador. Imagine de uma criança e seus pais. Mudar hábitos alimentares de crianças e fazer com que os seus pais assumam as responsabilidades pela alimentação dos filhos pode ser bem complicado, mas eu vou descomplicar para você. Por isso, durante esta semana você vai entender por que o método que eu vou te mostrar funciona, porque ele faz todo sentido e porque ele vem transformando a forma de conduzir o atendimento de várias nutricionistas. Eu venho experimentando as técnicas, as ferramentas, aplicando realmente o coaching e vejo o tanto de valor que eu posso entregar para as crianças com a nutrição.
E antes de eu te mostrar como funciona um atendimento com coaching nutricional infantil, eu preciso te dizer como o atendimento tradicional acontece e por que é que ele costuma não funcionar. Na consulta tradicional, nós recebemos a família que vem repleta de esperança, buscando em nós, nutricionistas, as soluções para todos os problemas alimentares de seus filhos. Às vezes eles chegam querendo só um cardápio, ou então com um discurso: olha filho, agora escuta tudo que a Nutri vai falar para você aprender direitinho. E tem ainda quem diga: Nutri, você precisa dar um jeito nessa criança porque eu já não sei mais o que faço com ela. E nesse momento, Nutri, nós somos colocadas como a maior autoridade dentro daquela sala, perante uma família muitas vezes já fragilizada e com uma criança que nem queria estar ali. Iniciamos a anamnese, coletamos os dados que julgamos necessários e então fazemos a avaliação antropométrica. Na hora do recordatório alimentar, já começamos a listar todos os erros alimentares que enxergamos, conforme nos foi ensinado na faculdade. Então, fazemos a orientação nutricional mais completa que existe, resolvendo tudo o que tem de errado na dieta. Damos dicas de preparo de receita, organização da rotina e tudo mais que nós tivermos para agregar e para entregar. Falamos sobre o que pode acontecer de ruim caso a família não mude, às vezes até mesmo incluindo umas estatísticas de risco ali para deixar os pais mais alertas. Tiramos as dúvidas, nos colocamos à disposição, então nos despedimos da família contando com a força de vontade deles em colocar tudo aquilo em prática. Afinal, nós já mostramos o caminho e o que de ruim pode acontecer se eles não aderirem àquelas prescrições. E aí a família vai embora, cheia de orientação, cheia de papel, que colocam em prática por 2 dias e desistem de dar continuidade ao tratamento. E aquelas que retornam, elas costumam não ter colocado em prática quase nada do que orientamos. E sabe por quê? Na maioria das vezes, esse atendimento tradicional, ele costuma não funcionar porque nós fomos treinadas durante a faculdade a encontrar falhas na dieta, ver o que precisa ser melhorado. A gente vai olhando para um recordatório alimentar, pensando no que modificar. E passamos mais tempo preocupadas em consertar o que está de errado do que em exaltar aquilo que está bom. Mais tempo focadas em entregar as nossas soluções, as nossas prescrições, sem nos aprofundarmos a fundo mesmo, sabe, no problema, entendendo qual que é o real desafio que tem afastado aquela família da boa alimentação daquela criança. Elaborar um cardápio cuidadosamente pensado e calculado e fazer orientações de maneira clara e objetiva não é garantia que a família e a sua criança irão colocar o que estamos dizendo em prática. Quantas vezes você mesma aí já não orientou uma conduta na alimentação da criança e quando a família retornou para o atendimento, você descobriu que quase nada tinha sido colocado em prática? As prescrições nutricionais, por mais bem pautadas em ciência que sejam, elas podem não funcionar sem o coaching. Porque não importa com alinhada ciência, tato e orientação, se não houver adesão àquilo que você recomenda. Prescrição sem mudança de comportamento é o mesmo que pegar um treino com personal trainer e aí ir para casa esperando que um milagre vai acontecer no seu corpo. Não vai ter milagre, Nutri. Se você não criar um hábito de ir até a academia e colocar aquilo que está escrito em prática, você não vai ter resultado. E se o seu paciente e a família dele não colocam em prática aquilo que você orientou, eles não vão ficar mais saudáveis por ter apenas pregado ali na geladeira as orientações que você entregou. Por isso que hoje o coaching vem ganhando tanto espaço, pois essa metodologia ela trabalha a definição de metas, plano de ação e tudo mais que é necessário para colocar a família em movimento, levando eles para a ação durante e após o tratamento nutricional. E você pode, a partir disso, decidir continuar com a consulta tradicional ou então você pode abrir espaço para um novo tipo de atendimento totalmente inovador, que combina a ciência da nutrição com a metodologia do coaching nutricional infantil. E eu sei que isso pode até parecer exagero, eu sei que para quem não conhece o coaching pode causar um certo receio ou parecer algo pouco científico. E se eu mesma não conhecesse a fundo a metodologia, se eu já não tivesse lido e relido vários estudos científicos, livros sobre o assunto, participado de cursos e mais que isso, se eu não tivesse visto na prática os resultados que o coaching proporciona, quando combinado ao atendimento nutricional, eu também ficaria desconfiada e duvidaria do seu uso. E eu sei também que tem quem diz por aí que coaching é modinha, mas eu quero te dizer que uma das primeiras aparições do coaching no mundo acadêmico foi em 1850 na Universidade de Oxford. Eita, modinha velha essa, hein? O coaching nutricional infantil é uma metodologia para aperfeiçoar o seu atendimento como nutricionista, aumentando a adesão e fidelização dos seus pacientes.
É um processo que visa o diagnóstico do estado atual da criança e da sua família em busca de um estado desejado detalhadamente descrito, incluindo aí a determinação de tempo e de tarefas a serem realizadas. Através de ferramentas lúdicas e de técnicas específicas, essa metodologia facilita que a criança e que seus pais desenvolvam as habilidades necessárias para alcançar os objetivos do tratamento. Nós podemos utilizar a metodologia desde atendimentos de introdução alimentar até com adolescentes. E por se tratar de um processo onde a criança é protagonista, alguns aspectos se diferem do método aplicado a adultos. As ferramentas são todas adaptadas ao universo infantil. É importante a gente considerar sempre a idade da criança e a fase de desenvolvimento na qual ela se encontra. E outro ponto importante é o envolvimento dos pais, e por isso a gente também tem ferramentas voltadas para eles. E além das ferramentas, nós utilizamos as técnicas de coaching, que são mais conhecidas como perguntas poderosas. Essas perguntas nos permitem conduzir conversas que gerem insights para mudanças de comportamento. Portanto, para que a gente tenha mais tempo para aplicar essas técnicas, eu recomendo que você passe a utilizar o questionário pré-consulta em seu atendimento. Com esse questionário, além de você ganhar tempo para aplicar as técnicas e as ferramentas, você consegue informações sobre o paciente antes mesmo da consulta em si. E aí você pode se preparar melhor para ela, inclusive estudando algo que talvez você não saiba. Nesse questionário, nós podemos incluir aquelas perguntas típicas da anamnese que nos tomam muito tempo do atendimento, mas que não vão fazer grandes diferenças de serem respondidas previamente através de um questionário online, como por exemplo a medicação que a criança toma. Para te ajudar, eu deixei aqui abaixo desse vídeo um PDF para você baixar sobre o questionário pré-consulta para você aplicar ainda hoje em seus atendimentos. É um presente meu para você. Durante o nosso atendimento, ao decidir somar a metodologia do coaching nutricional infantil, nós vamos precisar definir objetivos específicos e realistas para o tratamento, traçar metas, encontrar a motivação para a família alcançar os objetivos, fazer o rastreio das dificuldades que a família enfrenta para atingir aquelas metas e, juntos, encontrar as melhores soluções e também definir as ações necessárias para a mudança. Para a definição dos objetivos, verifique com a criança e com seus pais qual o objetivo final deles, como por exemplo, a criança comer mais variedade, perder peso, reduzir o colesterol. É importante definir qual é o objetivo que eles querem atingir com a nossa ajuda. E não só definir o ponto de chegada, mas o que efetivamente vai demonstrar que esse objetivo foi alcançado. Para isso, pergunte para todos os presentes no atendimento o que de fato vai demonstrar que eles alcançaram aquilo que eles vieram buscar. Você vai perceber que muitos te responderão que buscam uma alimentação saudável, mas quando a gente pergunta o que vai exemplificar isso, as respostas são as mais variadas possíveis, desde comer 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia, até comer um chocolate por dia sem neura para outras famílias. Saber disso muda a forma de entrega e de condução do seu tratamento. Após definido o objetivo e o que evidenciará que ele foi alcançado, se nós queremos que as crianças mudem, é importante que elas estejam motivadas. E na literatura já está mais do que definido que mudança de comportamento está relacionado mais com motivação do que com informação. E é claro que você, como nutricionista, vai poder continuar oferecendo a tua parte técnica da solução, mas sabendo que a criança e a sua família que terão as respostas para dizer como fazer aquela informação funcionar na vida deles. Por isso, ao agregar à sua consulta o coaching nutricional infantil, nós não daremos respostas prontas, e sim iremos fazer boas perguntas que vão levar a criança e a família a pensarem em soluções para eles. Eu, por exemplo, quando eu estava atendendo a Sofia, que você viu um pouquinho mais cedo aqui nesse vídeo, eu tive uma experiência que foi fantástica. A Sofia, ela tinha uma ingesta de água muito baixa, não chegava nem a 200 ml por dia. Uma das metas que ela se colocou foi beber 6 copos de água por dia, e dentro da proposta do coaching, então, nós precisávamos definir as ações que ela teria para atingir o seu objetivo. No atendimento convencional, provavelmente eu teria sugerido que ela colocasse um alarme de despertador de celular para ser lembrada, que comprasse um copo especial, ou que fizesse lá uma dancinha legal na hora que bebesse água. Mas isso, no geral, funciona por um espaço de tempo e depois não funciona mais. Mas fazendo as perguntas poderosas através das técnicas de coaching nutricional infantil, a Sofia colocou como ação construir um quadro de post-it. E aí, cada vez que ela bebesse um copo de água, ela poderia tirar um post-it do quadro para usar. E essa ação super criativa foi a motivação que ela encontrou para conquistar o seu objetivo, posto que ela ama post-it e rolava umas brigas lá na casa dela para ela poder usar sem moderação. Por isso, eu quero que você anote aí que é fundamental buscar o que motiva aquela criança e a sua família. Quando
nós encontramos a motivação deles em colocar determinada ação em prática, o nosso dia a dia, Nutri, muda da água para o vinho. A gente passa a não sair mais esgotada da consulta, parecendo que batalhou o dia inteiro para convencer a criança e seus pais a comerem isso ou aquilo, pois quando eles encontram a motivação, você já não precisa mais insistir. Definido o objetivo e encontrada a motivação, é importante definir as ações que deverão ser colocadas em prática. E aqui, além de definir as ações, é preciso também levantar quais as dificuldades de colocar essas ações em prática. Então, procurar junto com a criança e com seus pais soluções específicas para cada uma dessas dificuldades. O primeiro passo é ajudá-los a tomar consciência sobre que dificuldades são essas e então buscar soluções para quando elas aparecerem. Os escute sem julgamento, Nutri. Aliás, esse é um dos princípios do coaching nutricional infantil. Deixe claro e combinado quão importante é eles te dizerem tudo o que está acontecendo, quais os medos e quais as vontades deles. Alguns pais se sentem julgados pelos profissionais de saúde e por isso omitem informações. Então diga abertamente que você não está ali para julgar o consumo de doces, os pacotinhos de bolacha recheado, salgadinho, que você não vai julgar se eles não gostam de cozinhar, se eles tomam refrigerante, se eles não gostam de comer todos à mesa. Pois só assim, sem segredos entre vocês, será possível encontrar as melhores formas de fazer os hábitos alimentares dessa família mudarem. Assim, se você souber quais são os verdadeiros problemas e as reais dificuldades, você vai estar um passo mais perto de encontrar soluções. No próximo vídeo eu vou te mostrar qual é a rota do atendimento que eu uso para gerar uma experiência que deixa um gostinho de quero mais e que realmente promove resultados na mudança alimentar das crianças. Sério, Nutri, você não pode deixar de assistir essa aula, hein? Nessa aula aqui você viu por que é que o atendimento tradicional pode não funcionar e por que é que o coaching nutricional infantil é a chavinha que falta para você diferenciar o seu atendimento e entregar mais resultados para a família do seu paciente. Agora, Nutri, rola essa página aqui para baixo e deixa lá o teu comentário me contando quais são as tuas maiores dificuldades, os seus desafios aí comuns no dia a dia de atendimento ao público infantil. Também me conte o que é que você aprendeu aqui, quais foram seus principais insights e feedbacks com relação à nossa primeira aula. Eu quero saber o que é que você tá achando, me conectar a você, sentir você aí do outro lado. Isso é muito importante para mim, tá bom? É assim que eu me motivo para levar essa mensagem para você e para o maior número de nutricionistas que eu puder. Se você não me segue lá no Instagram e no YouTube, não deixa de seguir. É @atitudenutricão. Pois lá eu entrego diariamente muitas dicas sobre diferenciação para o atendimento de nutricionistas que atendem crianças. Eu tenho um sonho que juntas nós podemos mudar a realidade que a alimentação das crianças está tomando e brecar essa epidemia de doenças ligadas à alimentação. Eu conto com você, Nutri, para me ajudar nessa jornada. Então compartilhe esse vídeo com as suas colegas nutricionistas que podem se beneficiar com ele e não sofrer mais sem ter acesso a esse conhecimento. Eu te vejo no vídeo 2. Um forte abraço. Tchau, tchau!